No topo do Monte Rinjani, o guia tailandês caiu em lágrimas por Juliana, a jovem brasileira que desapareceu de forma misteriosa naquela montanha. Em um gesto comovente, ele prestou uma homenagem tão poderosa que está comovendo o mundo inteiro. Perdão? Fé? Culpa? Esta história vai virar sua cabeça e desafiar tudo o que você pensa sobre coragem, dor e humanidade. Prepare-se. O que você vai ver a seguir é simplesmente inacreditável. O vento cortava forte no cume do Monte Rinjani, na Indonésia, quando o guia conhecido como Awan Cloud se ajoelhou diante de uma singela pilha de flores. Não havia plateia, nenhum turista. Apenas ele, o silêncio ensurdecedor das montanhas, e uma emoção que parecia gritar. Aquele momento não era rotina. Era sagrado. Era uma despedida. Awan Cloud é guia turístico há anos. Conhece cada curva da trilha, cada som da floresta. Mas, nos últimos dias, algo mudou dentro dele. A tragédia que envolveu a turista brasileira Juliana Ramos Marins, de 36 anos, havia tocado seu coração de uma forma inesperada. Juliana desapareceu durante uma caminhada rumo ao topo do Rinjani, e mesmo após buscas intensas, não resistiu à queda. A notícia correu o mundo, e chegou até ele. Mas foi nas redes sociais que tudo começou a tomar um novo rumo. Um brasileiro desconhecido, movido pela dor e pela vontade de prestar respeito, escreveu a Awan Cloud por mensagem direta. O pedido era simples, mas carregado de significado. Por favor, leve flores onde Juliana foi vista pela última vez. Ela amava a natureza. Ela merece uma despedida bonita. O guia não pensou duas vezes. Com os olhos marejados e um buquê improvisado, Awan Cloud retornou ao ponto da montanha onde os últimos sinais de Juliana foram percebidos. Ele não a conhecia pessoalmente. Mas ali, naquele lugar tão isolado, algo despertou nele. Disse que sentiu uma presença leve, como se o vento carregasse uma alma em paz. Para ele não era apenas uma homenagem. Era um ritual de respeito, de fé, talvez até de perdão. Durante o vídeo publicado em suas redes sociais, o guia não segurou as lágrimas. Com voz trêmula, ele falou em inglês simples: Juliana, onde você estiver, sinta essa flor como um abraço. Perdão se a natureza foi dura. Que você encontre paz. A publicação rapidamente se espalhou. Comentários do mundo inteiro surgiram, agradecendo o gesto. Brasileiros emocionados, indonésios comovidos e viajantes que já estiveram no Rinjani escreveram palavras de apoio. Muitos diziam que aquele momento havia restaurado a fé na humanidade. Outros falavam sobre a culpa que ninguém sabia explicar direito. Mas talvez o próprio Awan Cloud sentisse algo mais profundo do que ele mesmo pudesse nomear. Quando perguntado por que fez isso, ele respondeu: porque senti que precisava. Algo me chamou até ali. Não foi só um pedido. Foi um chamado. Suas palavras simples tocaram o coração de milhares. Era como se a montanha tivesse se tornado um santuário natural, e ele, um guardião improvisado de uma história que ninguém esperava viver. Enquanto o sol se escondia atrás das nuvens e a paisagem ficava dourada, o guia permaneceu ali por alguns minutos, em silêncio. Não era apenas sobre Juliana. Era sobre humanidade, conexão e respeito. Mas o que fez esse guia sentir tamanha ligação com uma estranha? Seria apenas empatia? Ou algo mais espiritual estava acontecendo naquele monte sagrado? A resposta talvez esteja nas histórias que ele mesmo começou a contar. Dias depois, ainda abalado, a cidade de Niterói amanheceu em silêncio no dia 4 de julho. O céu nublado parecia acompanhar o clima de dor que tomou conta do bairro de Pendotiba. No cemitério Parque da Colina, dezenas de pessoas começaram a se reunir desde cedo. Familiares, amigos, autoridades e até desconhecidos estavam ali para se despedir de Juliana Marins, a jovem de 26 anos que havia encantado o Brasil com sua energia e seu amor pela natureza, e cuja morte trágica no Monte Rinjani comoveu o mundo. Juliana não era apenas mais uma turista. Era publicitária, influenciadora digital e apaixonada por trilhas e aventuras ao ar livre. Seus perfis nas redes sociais mostravam paisagens incríveis, sorrisos sinceros e mensagens inspiradoras. Ela incentivava mulheres a ocuparem espaços na natureza, a viajarem sozinhas, a se sentirem livres. Era uma voz jovem, vibrante e empática que conquistava seguidores com simplicidade e verdade. No dia do enterro, a comoção tomou dimensões nacionais. Estavam presentes a primeira-dama Janja da Silva, a ministra da Igualdade Racial Aniele Franco, o prefeito Rodrigo Neves e outras autoridades locais. A presença delas não era apenas protocolar, era um sinal de respeito e solidariedade diante de uma tragédia que ultrapassou fronteiras. Durante a cerimônia, o momento mais tocante veio com as palavras de Manuel Marins, pai de Juliana.
De terno simples e voz embargada, ele se aproximou do microfone diante do caixão branco. Por alguns segundos, o silêncio foi absoluto. Então ele disse: "Minha filha não morreu sozinha. Ela estava cercada pela beleza que ela amava, pelas montanhas, pelas árvores, pelo céu. E agora ela faz parte disso tudo. Obrigado a todos que oraram, que mandaram flores, que respeitaram sua memória. A dor é imensa, mas o amor por ela é ainda maior." As pessoas se emocionaram. Algumas choravam em silêncio, outras se abraçavam, tentando encontrar conforto. Muitas levavam flores nas mãos, não apenas rosas, mas também pequenas plantas nativas que Juliana adorava cultivar. Amigos próximos compartilharam histórias da jovem. Disseram que ela era intensa, doce, determinada e cheia de vida, que falava com brilho nos olhos sobre cada trilha, cada desafio, cada pôr do sol que via, que dizia que a natureza é um templo e cada passo é uma oração. As redes sociais também se tornaram um memorial. Hashtags como hashtag Justiça por Juliana e hashtag Flores para Juliana se espalharam rapidamente. Seguidores antigos e novos deixavam mensagens comoventes. Algumas pessoas contaram que começaram a fazer trilhas por causa dela. Outras que passaram a respeitar mais a natureza depois de ouvir suas reflexões. Mas apesar de toda essa homenagem, uma pergunta pairava no ar. Por que uma jovem tão preparada e apaixonada pela vida enfrentou um destino tão cruel? A resposta talvez esteja nos detalhes da viagem, nos relatos de quem esteve por perto, ou nas circunstâncias ainda pouco explicadas da tragédia. Enquanto o caixão era sepultado e os aplausos quebravam o silêncio, algo ficava claro: Juliana não seria esquecida. Sua história ainda ecoava e começava, agora, a ser contada de forma mais profunda. O perfil de Juliana Marins nas redes sociais continua ativo. Não por atualizações, mas por algo ainda mais poderoso: memória, inspiração e legado. Seus vídeos percorrendo trilhas pelo Brasil, seus sorrisos diante de paisagens intocadas, suas mensagens sobre liberdade e conexão com a natureza agora ganham um novo sentido. O que antes era conteúdo de aventura se transformou em testemunho de vida. Juliana não era uma influenciadora qualquer. Ela não promovia produtos ou fazia vídeos apenas para engajar. Seu foco era mostrar o mundo natural com respeito, amor e verdade. Suas publicações iam muito além de fotos bonitas, eram convites à reflexão. Ela falava sobre ancestralidade, cultura local, espiritualidade da caminhada e a importância de se reconectar com a terra. Era comum vê-la conversando com guias locais, com moradores das comunidades onde passava, sempre curiosa e respeitosa com cada história. Com sua partida, a comunidade de viajantes e amantes da natureza foi profundamente abalada. Grupos de trilheiros, páginas de turismo consciente e perfis voltados para ecoturismo começaram a repostar seus vídeos. As mensagens se multiplicaram. Ela me inspirou a perder o medo de viajar sozinha por causa dela. Aprendi a ver a natureza como abrigo, não como obstáculo. Juliana me ensinou que cada passo tem significado. O gesto do guia indonésio Awan Cloud, que levou flores ao ponto onde ela desapareceu no Monte Rinjani, foi visto como um símbolo poderoso de união global. Um brasileiro pede a um guia asiático para homenagear uma jovem que ele nem conhecia, e o mundo inteiro assiste emocionado. Essa cena viralizou não só pela dor, mas pela beleza da empatia. Pessoas de diferentes culturas e idiomas se uniram por um sentimento comum: respeito à vida e à memória. Muitos disseram que aquele momento foi uma forma de celebrar Juliana como ela gostaria, com simplicidade, flores e silêncio diante da natureza. Houve quem afirmasse que ela continuava viva ali, nos ventos do Rinjani, nos passos de quem agora caminha por ela, nos corações que foram tocados sem nunca terem a conhecido. Sua morte, embora trágica, despertou conversas importantes sobre segurança em trilhas, turismo responsável, respeito à cultura local e conexão espiritual com a natureza. Surgiram propostas de projetos que levassem seu nome, campanhas de preservação ambiental, roteiros de viagem mais conscientes, até mesmo trilhas batizadas em sua homenagem. Mas mais do que tudo isso, o que ficou foi a sensação de que Juliana deixou marcas invisíveis. Em quem caminhava com pressa, ela ensinou a parar. Em quem via o mundo como cenário, ela ensinou a sentir. Em quem tinha medo de se lançar ao desconhecido, ela ensinou coragem. Hoje seu perfil é como um altar digital, cheio de luz, de gratidão e de saudade. E a cada novo comentário, a cada nova trilha feita por alguém inspirado por ela, seu legado cresce, provando que algumas jornadas continuam mesmo depois do último passo. E enquanto tudo isso acontecia, um novo movimento começava a surgir. A tragédia envolvendo Juliana Marins não apenas comoveu o mundo,
ela levantou alertas importantes sobre a segurança nas trilhas e montanhas, especialmente em locais desafiadores como o Monte Rinjani. A pergunta que passou a ecoar nas redes sociais, nos grupos de trilheiros e entre especialistas foi direta: o que poderia ter sido feito para evitar essa perda? O Monte Rinjani, localizado na ilha de Lombok, na Indonésia, é conhecido por sua beleza imponente e por ser o segundo vulcão mais alto do país. Mas além da paisagem de tirar o fôlego, o local também oferece riscos reais. Trilhas íngremes, mudanças bruscas de clima, terrenos instáveis e altitude elevada compõem um cenário que exige experiência, preparo físico e equipamento adequado. Após o caso de Juliana, diversos especialistas em montanhismo começaram a se manifestar. Guias profissionais, instrutores de escalada e autoridades ambientais reforçaram um ponto essencial: nem toda trilha é para todos os perfis de viajante. A paixão por aventuras não pode jamais se sobrepor à prudência. E mesmo os mais experientes precisam respeitar os limites da natureza. Entre as orientações mais destacadas estão o planejamento prévio, a pesquisa sobre o local, o uso de equipamentos apropriados, como botas antiderrapantes, bastões de apoio, lanterna de cabeça, roupas térmicas, capa de chuva, e o conhecimento sobre condições climáticas. O Monte Rinjani, por exemplo, possui épocas específicas de abertura e fechamento justamente por causa do risco de chuvas fortes e neblina densa, que tornam o caminho escorregadio e traiçoeiro. Além disso, a contratação de guias certificados é um ponto crucial. Nem todo guia que se apresenta como profissional tem o preparo técnico necessário. Muitos atuam informalmente, sem equipamentos de emergência, rádios ou conhecimento de primeiros socorros. É necessário que o turista tenha consciência de quem está conduzindo sua jornada e das estruturas disponíveis ao longo do percurso. Outro fator debatido com mais força foi a responsabilidade compartilhada, entre viajante, guia, agências de turismo e autoridades locais. A comoção em torno do caso de Juliana serviu para expor fragilidades no sistema de monitoramento de trilhas e também a falta de informação clara para estrangeiros sobre os riscos envolvidos. Para muitos, sua morte foi um alerta doloroso de que a paixão por explorar precisa caminhar lado a lado com a preparação e a responsabilidade. Ao mesmo tempo, surgiram iniciativas de conscientização. Vídeos explicativos, lives com especialistas e até campanhas informativas começaram a circular, usando a história de Juliana como ponto de partida para prevenir novas tragédias. Em vez de apenas lamentar, a comunidade começou a agir porque honrar sua memória também significava proteger outras vidas. Essas reflexões, ainda que dolorosas, geraram impacto real. E enquanto o mundo aprendia com sua história, algo se transformava também dentro das pessoas mais próximas de Juliana. Seu pai, Manuel Marins, passou a ter uma nova missão que nasceria do luto, mas seria guiada pela esperança. Poucos dias após o funeral de Juliana Marins, algo extraordinário começou a acontecer, e não partiu de nenhuma organização formal. Foram amigos, seguidores, desconhecidos e viajantes que, tocados por sua história, passaram a se conectar entre si de forma espontânea. Nascia ali uma comunidade de apoio e homenagem, unida por amor, saudade e admiração. O luto compartilhado se transformou em movimento. Grupos se formaram pelas redes sociais. Pessoas que nunca haviam se falado passaram a trocar mensagens, organizar encontros e compartilhar lembranças. De repente, o nome de Juliana não era mais apenas de alguém que se foi, mas de alguém que continuava a inspirar. Um dos depoimentos mais marcantes veio de Lucas Almeida, amigo próximo de Juliana desde os tempos da faculdade. Em uma live transmitida para milhares de pessoas, ele falou com a voz embargada. A Ju tinha essa capacidade linda de juntar gente. Onde ela estava, criava laços. Agora, mesmo sem estar aqui, ela continua fazendo isso. É como se o coração dela estivesse espalhado em várias partes do mundo. Essa fala não ficou só nas palavras. Logo surgiram iniciativas concretas. Caminhadas em sua homenagem foram organizadas em diversas cidades do Brasil e do exterior. Trilheiros se reuniram em grupos pequenos, carregando flores, vestindo branco ou verde, cor favorita de Juliana, e caminhando por trilhas leves e acessíveis, sempre em clima de respeito e celebração. Essas caminhadas tinham um propósito simbólico: seguir os passos de Juliana mesmo sem ela. Em cada cidade, alguém lia uma mensagem, uma frase retirada de suas redes sociais ou mesmo um trecho de diário. Muitos contavam como haviam sido impactados por sua história. Outros simplesmente caminhavam em silêncio, sentindo a presença dela na brisa, nas folhas, no som dos pássaros. O que parecia ser apenas um gesto isolado se tornou um verdadeiro efeito dominó de solidariedade e amor.
Pessoas que nunca tinham feito trilha começaram a se aventurar, agora com mais consciência e respeito. Jovens inspirados por sua coragem passaram a planejar viagens com mais responsabilidade. E pais que perderam filhos encontraram conforto em uma rede de apoio inesperada. A cada novo encontro, uma ideia crescia, a de que Juliana havia deixado mais do que lembranças, havia deixado um exemplo de vida. Sua jornada, interrompida de forma tão brusca, estava agora sendo continuada por milhares de pés, em lugares que ela talvez nem tenha conhecido. E ainda que o luto fosse presente, o tom dessas homenagens não era de dor profunda, mas de celebração. Celebrar Juliana não significava esquecer o sofrimento, mas reconhecer a beleza que ela trouxe e multiplicar essa beleza no mundo. Enquanto essa mobilização ganhava força, outros personagens da história começavam a aparecer. Entre eles, um nome passou a chamar a atenção: o guia Agon, o homem que arriscou tudo em busca de Juliana. Após a despedida de Juliana Marins, as redes sociais que antes abrigavam suas aventuras ganharam um novo papel, o de preservar e expandir seu legado. Com o tempo, familiares, amigos e seguidores passaram a entender que ali, naquele espaço digital, ainda havia vida, inspiração e propósito. A responsável por organizar esse movimento foi Ana Clara Ribeiro, amiga íntima de Juliana e também trilheira. Em uma publicação emocionada, Ana escreveu: "A conta da Ju não será desativada. Ela era muito mais do que uma influenciadora. Ela era uma guia espiritual, uma professora de liberdade. Vamos manter esse espaço vivo, para que mais pessoas possam aprender com ela e se proteger." A mensagem viralizou. Em poucos dias, o perfil de Juliana ganhou milhares de novos seguidores. Mas agora, além de fotos de paisagens e vídeos de trilhas, passaram a surgir conteúdos diferentes, informações sobre segurança, dicas práticas, alertas sobre trilhas perigosas, entrevistas com especialistas em montanhismo e ecoturismo. O espaço se transformou em um centro de conscientização. Usando as próprias palavras que Juliana deixou em vida, Ana e outros amigos criaram uma série chamada Caminhar com Consciência, voltada para viajantes iniciantes e experientes. O objetivo era claro: evitar que outras histórias terminassem como a de Juliana. Começaram então a ser organizadas palestras, rodas de conversa e workshops em escolas, universidades e centros de aventura. Os temas iam desde planejamento de trilhas e leitura de mapas até primeiros socorros e noções de meteorologia. O público era variado: jovens sonhando com mochilões, famílias, grupos escoteiros, guias locais. Todos querendo aprender e homenagear Juliana com ações concretas. Ao lado da segurança, outro tema sempre presente nas publicações era o respeito ao meio ambiente. Juliana falava com frequência sobre a importância de preservar as trilhas, recolher o lixo, não arrancar plantas, não fazer fogueiras em locais proibidos. Esse discurso foi retomado com força por seus seguidores, que passaram a usar hashtags como #CaminhoLimpo, #TrilheConsciente e #PorJuliana. O impacto foi além da internet. Em algumas cidades, placas educativas começaram a ser instaladas em pontos turísticos e trilhas populares, com orientações sobre segurança e preservação. Muitas delas traziam frases que Juliana costumava dizer, como: "Na natureza somos convidados. É nosso dever respeitar a casa que nos recebe." A iniciativa também inspirou novas páginas e projetos. Pessoas criaram perfis para compartilhar boas práticas de aventura. Outros começaram a documentar erros cometidos em trilhas para alertar. Um movimento silencioso, mas crescente, tomou conta das redes. Juliana, que em vida usava a internet para mostrar o mundo lá fora, agora seguia conectando e ensinando, mesmo após sua partida. Seu perfil se tornará mais do que um memorial, era uma fonte de transformação. Mas enquanto esse trabalho ganhava força, outra história se desenrolava longe dali. No coração do Monte Rinjani, um homem que viveu o resgate por dentro estava prestes a quebrar o silêncio. A morte de Juliana Marins, aos 26 anos, fez o mundo parar. Não apenas pela tragédia em si, mas pelo contraste brutal entre sua juventude vibrante e o fim repentino de sua jornada. Para muitos, era impossível não se questionar: como alguém tão cheia de vida, tão apaixonada por cada detalhe do mundo, poderia partir assim de forma tão inesperada? Amigos próximos disseram que Juliana vivia como se soubesse que o tempo era curto. Ela aproveitava cada pôr do sol como se fosse o último, cada trilha como se fosse única, cada conversa como se tivesse profundidade. Era comum ouvi-la dizer frases como: "A vida é agora, o medo só atrasa os sonhos, e a natureza ensina a aceitar o que não se pode controlar." Sua morte provocou reflexões profundas em todos que acompanharam sua história.
Pessoas começaram a rever prioridades, a pensar sobre como tem vivido, com quem tem gastado o tempo, o que tem deixado de fazer por medo ou rotina. Nas redes sociais, muitos escreviam: Juliana me fez perceber que estou adiando demais a vida. Nunca a conheci, mas ela me acordou de um sono existencial. Essa comoção deu lugar a um tipo raro de luto, um luto que transforma, que empurra para frente e que convida à mudança. Juliana não se tornou apenas uma lembrança, mas uma pergunta viva. O que estamos fazendo com os nossos dias? Será que estamos realmente vivendo? Entre os depoimentos mais marcantes, novamente, surgiu a voz serena de Manuel Marins, o pai. Já não era o mesmo homem do enterro. Seu rosto seguia abatido, mas seus olhos carregavam outro tipo de dor. Uma dor que tinha se transformado em sabedoria. Em uma entrevista concedida a uma rádio local, ele disse: a Juliana viveu mais intensamente em 26 anos do que muita gente em uma vida inteira. Ela me ensinou a não esperar pelo tempo certo, porque às vezes o tempo não espera por nós. A vida é frágil, e por isso mesmo é tão preciosa. Precisamos olhar para as pessoas com mais presença, com mais escuta. Acordar todo dia e agradecer, e não deixar que o medo nos paralise. Essas palavras ecoaram com força. Foram compartilhadas milhares de vezes. Estudantes imprimiram em cartazes, professores usaram em salas de aula, terapeutas citaram em sessões. Era como se Juliana tivesse deixado um testamento sem papel, um chamado para viver com propósito, entrega e presença. Sua filosofia era simples mas poderosa: viva com tudo. Com o coração aberto, com os pés firmes na terra, com os olhos atentos à beleza que está ao redor. Caminhe mesmo com medo. E se for para partir, que seja tendo vivido o máximo possível. Enquanto essas reflexões tomavam forma, um novo capítulo se preparava para ser contado. Lá do outro lado do mundo, o guia que arriscou tudo por ela estava prestes a revelar o que viveu nos bastidores do resgate, e o que isso mudou dentro dele. Juliana Marins já não está fisicamente entre nós. Mas quem a conheceu, caminhou com ela, ou simplesmente acompanhou sua trajetória pelas redes sociais sabe, ela nunca partiu de verdade. Há nomes que se apagam com o tempo, e há nomes que viram luz. Juliana virou luz. Sua memória está viva em cada pessoa que aprendeu a olhar para a natureza com mais respeito. Está naquelas que decidiram calçar as botas pela primeira vez, inspiradas em suas palavras. Está nos abraços entre trilheiros que antes eram estranhos e hoje se chamam de irmãos de caminhada. Está em cada flor deixada ao longo de um caminho. Está em cada respiração profunda no alto de uma montanha. Juliana era feita de encontros, de sorrisos espontâneos e de coragem. Ela misturava com leveza o amor pela terra com o desejo de descobrir o mundo. Sua amizade era intensa, seu carinho com as pessoas era natural, e sua busca por experiências autênticas era constante. Ela não queria viver apenas uma vida comum, queria viver com verdade, com propósito e com entrega. Por isso, seu legado vai além da tragédia. Ele se manifesta na transformação que ela causou mesmo após sua partida. Trilhas foram rebatizadas em sua homenagem. Grupos de apoio se formaram. E pessoas que jamais pensaram em se aventurar na natureza agora fazem isso com os olhos voltados para o céu, como quem procura Juliana nas nuvens. Sua família garante que sua luz jamais se apagará. O pai, Manuel Marins, criou uma fundação voltada para a educação ambiental e segurança em trilhas com o nome da filha. Escolas estão sendo visitadas, projetos sociais iniciados, e o sonho de Juliana e de ver mais pessoas amando e respeitando o planeta começa a se tornar real. As redes sociais continuam ativas, mas não como um perfil estático. Tornaram-se um santuário em movimento, com novas postagens feitas por amigos e voluntários. Relatos de pessoas que mudaram de vida por causa delas são compartilhados semanalmente. E cada novo comentário reforça a certeza de que Juliana continua guiando caminhos, mesmo que de forma invisível. Em uma das últimas homenagens públicas, uma jovem chamada Clara escreveu: "Eu nunca conheci a Juliana. Mas por causa dela, enfrentei minha ansiedade, fiz minha primeira trilha, me reconectei com a minha essência. Ela me ensinou que viver é mais do que existir. Essa é talvez a maior herança deixada por Juliana, a certeza de que viver vale a pena quando se vive com paixão e intenção. Que a vida, embora frágil, é grandiosa quando é sincera. Que amar a natureza é amar a si mesmo. Que o tempo não se mede em anos, mas em intensidade." Juliana Marins foi uma filha, amiga, aventureira, inspiração. E agora é símbolo. Símbolo de tudo que é simples, belo e verdadeiro. Sua caminhada continua, não nos passos dela, mas nos passos de todos que aprenderam a viver melhor por sua causa. E enquanto a brisa sopra nas montanhas do Rinjani ou nas trilhas do Brasil,
Quem ouvir com o coração talvez ainda escute sua voz sussurrando. Viva! Simples assim.